Meus irmãos, a paz de Cristo a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao terceiro trimestre da EBD de 2017. É um prazer estarmos juntos em mais esta oportunidade. Você que está chegando agora, não me conhece, está encontrando o nosso canal agora. Eu sou o Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, pastoreada pelo pastor Paulo Freire. Sou pastoreado diretamente pelo pastor Paulo Barbosa. Atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes na escola dominical, ministrando palestras sobre relacionamento, sobre sexualidade, a palavra de Deus, discipulado, enfim. Estamos envolvidos com o universo jovem e adolescente já há mais de 20 anos. Sou casado há vamos fazer 19 anos agora em setembro, eu e a irmã Luciana. Sou pai da Júlia e do Abner, e eu e minha casa servimos ao Senhor. O canal Faladenão é destinado a propagar a palavra de Deus em primeiro lugar, tá certo? Então nós temos aqui vídeos da escola dominical com a classe de adolescentes, com esta lição nesse trimestre, vivendo em sociedade. Também com a classe de juvenis de 15 a 17 anos, avivamento para a juventude, sim, e também com a classe de jovens, tempo para todas as coisas. Você encontra essas 3 aulas aqui no nosso canal e também encontra vídeos diversos sobre relacionamento, sexualidade, enfim, sobre todos os assuntos ligados a jovens e adolescentes. E você também pode nos mandar sugestões de vídeos. Deixe o seu comentário em nossas aulas, compartilhe para todo mundo e inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos chegar urgentemente a 5.000 inscritos no canal. Você ainda não se inscreveu? É só clicar aqui neste ícone amarelinho do Faladenão e você estará automaticamente inscrito no nosso canal, recebendo em primeira mão todas as nossas postagens, todos os vídeos que a gente coloca aqui à disposição de todos vocês. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tem também o meu número de WhatsApp. Você fala diretamente comigo. No WhatsApp temos 2 grupos de professores do Brasil e de fora do Brasil, Bélgica, Portugal, enfim, irmãos que estão trabalhando nesses lugares e que têm nos encontrado por meio do YouTube e que estão acompanhando a nossa aula. E nesses grupos do WhatsApp nós compartilhamos todo o material, inclusive o material que eu preparo para esta aula e que você pode baixar no celular, você pode mandar para todo mundo em formato de foto, tá certo? Então, nós compartilhamos revistas em PDF, livros em PDF, nós discutimos os assuntos da semana. Então, mande o seu, me chame, pegue o meu número, não coloque o seu número na descrição, pegue o meu número aqui na descrição dos vídeos, me chama no WhatsApp e a gente conversa um pouquinho, eu pergunto teu nome, de qual cidade você fala, qual classe que você seleciona e te incluo nesses grupos de professores da escola dominical. Nosso lema é hashtag Vamos Crescer Juntos. Amém? Vamos à primeira aula do terceiro trimestre de 2017, mas antes, roda a vinheta. Muito bem, meus irmãos, chegando então aqui para a primeira aula do terceiro trimestre na classe de juvenis. Essa lição maravilhosa que vai tratar sobre o tema avivamento para a juventude, na classe de juvenis de 15 a 17 anos, tá certo? E nós estamos aqui com essa lição maravilhosa, lição 1. O que é avivamento? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Avivamento, essa palavra você não encontra na Bíblia, mas o seu acontecimento, a sua realidade e necessidade está em todo o texto bíblico. A introdução: o profeta Ageu foi um grande avivalista do seu tempo. O texto bíblico em classe está em Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Com uma mensagem encorajadora,
o profeta estimulou o povo à reconstrução do templo. A geração do profeta havia esquecido o propósito de Deus, pois reinava em seus corações apenas o secularismo. Para a gente entender o que é o secularismo, até porque esse termo vai aparecer outras vezes na lição, eu pesquisei e encontrei um blog do pastor Elias Ribas, que fala sobre o assunto e tem a ver com a lição, não só com a primeira aula. O que é o secularismo? Bom, o tema do estudo que ele faz, e o link, inclusive, para você ter acesso a todo o estudo, está no material em PDF que está na descrição dos vídeos, aí o link. O tema é: como reconhecer uma igreja que preza pelos tentáculos da secularização. Preste atenção nesse texto, ele é muito importante. Faz necessário analisarmos o conceito da palavra secularização para entendermos como o Deus deste século trabalha ardilosamente no mundo espiritual. A raiz latim saeculum refere a uma geração ou a uma época. No latim eclesiástico, adquiriu o significado de um mundo, a vida do mundo, o espírito do mundo. Sendo por esta via que se chegou ao sentido da palavra secularização. Na discussão contemporânea, secularismo e humanismo são frequentemente vistas e entendem como humanismo secular, uma abordagem à vida e de pensamento, indivíduo e sociedade, que glorifique a criatura em vez do Criador. Que, como Paulo escreve em Romanos, que é bendito eternamente. Amém. Então, se você ler Romanos 1, você vai encontrar o conceito de secularização dentro da sociedade romana. Secularismo é o inverso da espiritualidade bíblica na vida do crente. É uma forma sutil, capciosa, ardilosa, disfarçada de corrupção na igreja. De certa forma, o secularismo já adentrou dentro de algumas igrejas cristãs. O secularismo tende à profanação do sagrado. Quando uma igreja se torna secular, tende a desprezar os valores espirituais e a exaltar os humanos e materiais. A igreja, cujos santuários e púlpitos transformaram-se em locais de entretenimentos e demonstrações de cultura popular. A Bíblia, porém, afirma: muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 93, verso 5. A pior forma de responder ao desafio do secularismo é se adaptar aos padrões seculares de linguagem, pensamento e forma de viver. Então, são igrejas que, para agradar, para atrair multidões, usam de todos os meios, de todos os artifícios, embasando fora de contexto, inclusive, a palavra de Deus, para atrair pessoas. E nós vivemos uma geração de templos lotados, de pessoas vazias, que estão na igreja, mas não são igreja. Paul Washer diz o seguinte: quando utilizamos métodos carnais para atrair pessoas para a igreja, nós atraímos uma geração de carnais. É por isso que nós vivemos hoje a epidemia do nada a ver. Tem nada a ver. O que isso tem a ver? Tem problema nenhum. São igrejas segmentadas. Hoje em dia, não se pensa em abrir uma igreja, em construir uma igreja, pensando na alma das pessoas, mas em qual segmento da sociedade nós queremos atender. Então nós queremos atender os surfistas. Então a igreja tem que ser desta forma. Nós queremos atender os empresários. Opa, então tem que ser uma igreja no melhor bairro da cidade, com ar-condicionado, com estacionamento coberto, porque só vai ter carros luxuosos, tá certo? Ah não, a igreja é na periferia, então não tem problema, um banheiro só para homem e para mulher, os bancos podem ser todos de madeira mesmo, não precisa ter nada. Igrejas que pensam em qual público atender, isso é secularismo. Isso é a maneira de pensar
de um empresário e não de um pastor. Isso é a maneira de pensar de um homem de negócios e não de alguém que é chamado por Deus para ganhar almas. Conceito de avivamento. Quando o ser humano está morto, lá no Éden, o homem foi criado para viver um relacionamento com Deus. A prioridade do homem era o relacionamento com Deus. Mas o pecado tirou essa prioridade. E o homem passou a ignorar a Deus. Deus não criou os animais para interagirem com ele, mas criou o homem para interagir com ele. E a prioridade do homem é se relacionar com Deus. Ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, contrariando o mandamento criador, o homem deixou claro que a vontade de Deus ficou em segundo plano. Daquele dia em diante, mergulhamos no mesmo erro praticado pelos nossos primeiros pais, a fim de vivermos como se não dependêssemos do Altíssimo. A partir daquele momento, a vida com Deus não seria levada a sério. Vida com Deus, intimidade, relacionamento, não estava sendo e não está sendo levado a sério por muitos que se dizem cristãos, mas não agem como. Que tem Jesus como Salvador, mas não como Senhor de suas vidas. O homem passou a ser considerado, Deus passou a ser considerado uma invenção da mente humana, fruto vazio existencial da alma. Bom, se Deus é fruto da mente humana, fruto do vazio existencial da alma, então eu preencho isso com alguma outra coisa e não preciso mais de Deus, não dependo mais de Deus. Logo, ele se tornaria desnecessário e irrelevante. Então mergulhamos, ou estamos mergulhados no secularismo, onde o que importa é apenas o aqui e agora. E nos relacionaríamos com Deus de forma pragmática, mais preocupados com as nossas vontades imediatas do que em agradá-lo. Ageu é um avivalista usado por Deus, porque no meio daquele caos, ele vai ser usado por Deus para levar o povo a entender que havia deixado Deus de lado e precisava de um avivamento. Então ele chama o povo a um exame de consciência. É aquilo que Paulo escreve no texto da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Portanto, avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito, por intermédio da palavra, levando-os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo, renovando assim a vida interior de crentes outrora negligentes espirituais. Uma das grandes marcas do avivamento é o retorno à vontade de Deus, pois o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Ele cita aqui uma outra palavra, pragmatismo. Pragmatismo religioso, o câncer eclesiástico. O pragmatismo é um dos piores males que tem assolado não só as igrejas no Brasil, mas no mundo inteiro. A ideia do pragmatismo é utilizar como método aquilo que funciona, independente se o método é certo ou errado. Sabe aquela coisa que os fins justificam os meios? Para Jesus, não. O que importa é o resultado em si para o pragmatismo. Um pragmático nunca se perguntará: é certo usar isso ou aquilo outro para pregar o evangelho? Antes, sua pergunta será: dá certo utilizar este meio para alcançar mais pessoas para a igreja? Spurgeon disse certa vez: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Será que esse dia chegou? Avivamento é um retorno às origens. É um retorno à palavra de Deus como regra de fé e prática. Avivamento genuíno só é gerado pela exposição da palavra.
Nenhum movimento, por mais que atraia multidões, é capaz de gerar avivamento. Porque avivamento é gerado pelo Espírito Santo em pessoas, em corações impactados pela pregação do Evangelho. A geração de Ageu estava mais preocupada consigo mesma do que com a vontade de Deus. Avivamento não deve gerar alegria, euforia, mas tristeza, contrição, quebrantamento, confissão, arrependimento, porque a palavra mostra o quão distante estamos de Deus e o quanto necessitamos de um relacionamento pessoal com Ele, com sua palavra e com a sua vontade. O verdadeiro avivamento, ele gera mudança de comportamento, porque ele é produzido pela palavra de Deus. Atos, capítulo 19, versículo 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome do Senhor Jesus. Avivamento é voltar o coração do povo para o Senhor Jesus. É atrair o povo para Ele. Não é para nós, não é para a instituição. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo em seus livros, queimaram-os em praça pública, na presença de todos. Transformação social, mudança de comportamento, aonde é avivamento, o corrupto deixa de ser corrupto, o ladrão deixa de roubar, o mentiroso deixa de mentir, o adúltero deixa de adulterar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, traidor para de trair. Por quê? Porque o avivamento é gerado pela palavra, e a palavra liberta, a palavra muda, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra salva, a palavra restaura, a palavra levanta, a palavra confronta. A palavra mostra quão errado estamos. E que se não mudarmos, se não retornarmos para a palavra, é o inferno que nos espera, independente se estamos cooperando, participando de uma igreja ou não. É a palavra que muda o homem. Portanto, avivamento só pode ser gerado pela palavra. Nós somos enviados para pregar a palavra. Jesus não nos mandou agradar pessoas. Jesus não nos mandou entreter pessoas, mas pregar o evangelho. Se vão gostar, se não vão gostar, se vão aceitar, se vão debochar, isso não é problema nosso. Nosso problema é pregar, é semear e regar. Quem dá o crescimento é Deus. Se cair em boa terra, se o homem endurecer o seu coração, isso é a sua opinião, seu livre-arbítrio. Mas nós não podemos pregar o evangelho como se tivéssemos o dever de agradar pessoas. Nosso dever é agradar aquele que nos alistou para a guerra. A importância do avivamento. Você viu aqui que tem uma análise crítica aqui, e o pastor Raimundo de Oliveira, ele escreveu na década de 80, há cerca de 30 anos atrás, um livro chamado Preço do Avivamento, editado pela CPAD, publicado. Eu vou a São Paulo agora na reunião do Belenzinho, na segunda-feira, dia 1º, né? É isso? Dia 2, não lembro agora. E eu vou comprar esse livro lá, O Preço do Avivamento. E ele escreveu na introdução do livro algo assim, ó.
A igreja do nosso século está sofrendo uma crise sem precedente. A sua presença já não é sentida pela sociedade, nem temida pelo diabo. Evangelizar o mundo já não é nossa paixão, a oração não é nossa ocupação, a santificação já não é nossa maior ambição. Os nossos púlpitos estão tão longe do Calvário quanto do Sinai. A pregação da doutrina foi substituída por assuntos e preferências pessoais de cada pregador. Isso é sério, gente. Ele escreveu isso aí há 30 anos atrás. Será que ele estava falando de algo só lá? Será que ele estava profetizando? Hã? A presente constatação. De volta ao texto bíblico proposto para o nosso estudo, vemos que o quadro de distanciamento com a obra de Deus era notório na geração do profeta. Mas tudo começa a mudar quando o sopro poderoso do Espírito Santo começou a agir a partir da pregação do profeta. Pregação do profeta. Ao olharmos para a igreja do século XXI, à luz do profeta Ageu, percebemos alguns pontos negativos apontados há muito tempo por pastores do passado, onde esses servos de Deus previam problemas agravados em nosso presente século. Uma realidade que nos leva a afirmar que necessitamos de um urgente avivamento. Certo teólogo da Idade Média disse o seguinte ao ver os tesouros acumulados no Vaticano: já não podemos dizer como Pedro, não temos prata nem ouro, mas também não podemos dizer, levanta-te e anda. Essa é a triste realidade de uma igreja bem-sucedida, mas que de nada tem falta. É bem-sucedida financeiramente, mas é fraca, fria, pobre, cega e nu espiritualmente. É a igreja de Laodiceia, que tem tudo, mas não tem nada. Que distribui aos homens aquilo que o mundo também distribui. Uma igreja que distribui riquezas. Uma igreja que diz que aqui você tem que ter. Uma igreja que diz que aqui você tem que prosperar. E que Deus te chamou para te prosperar. Aponta o mundo, mas não aponta os céus. É o pior tipo de igreja que existe. Uma pregação que não confronta a mudança de vida. Porque nós só conseguiremos nos reaproximar de Deus mudando de vida. Quebrantados, contritos. Uma pregação que não nos leva de volta às raízes da nossa fé. Ela é pior do que um discurso de um político mentiroso. Ela é pior do que um discurso de um fundamentalista oriental. Por quê? Porque ela vende algo falso. As pessoas achando que estão fazendo certo, estão fazendo errado. E acabarão sucumbindo à condenação se urgentemente não retornarem à palavra, que é a verdade absoluta de Deus. O povo estava no cativeiro e ao invés de voltar e reconstruir o templo, eles foram reconstruir suas casas. Mas o templo era a ligação do povo com Deus, porque a adoração era no templo, os sacerdotes estavam no templo. Quando alguém ia pedir perdão, um sacrifício pelo pecado cometido, era no templo. Então, a espiritualidade, a vida com Deus girava em torno do templo. As ruínas do templo refletiam as ruínas espirituais em que o povo se encontrava, distantes de Deus, afastados de sua vontade, frios, indiferentes espirituais. Quando olhamos de forma ampla para a nossa realidade atual, o que enxergamos? Quando o povo de Deus se afasta dele, deixa de ser e fazer a diferença, pois distantes de Deus acabamos nos misturando com o mundo. O avivamento é como relógio despertador, alertando. É hora de acordar, é hora de levantar, é hora de reconstruir. O povo de Deus precisa ser levado de volta ao relacionamento, à intimidade com Deus, à vida de oração, à leitura e prática da palavra de Deus. Deus usou Ageu e tantos outros homens e com certeza quer nos usar neste tempo. Olha, gente, eu tomo a liberdade para dizer, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, mas o que me alegra é que quando eu olho para Ageu, é o tempo em que Deus pode derramar sobre nós um poderoso avivamento, para não vivermos apenas do que Ele fez, mas do que Ele faz. O desejo da minha alma é que antes de eu morrer,
eu viva, eu experimente na minha geração o maior avivamento da história. Pois, se é fato que estamos distantes de Deus, também é fato que Ele está desejoso de se manifestar a nós, de se aproximar de nós. Basta que tenhamos a coragem de cumprir o que a sua palavra diz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quando nós voltarmos a dar a prioridade a Deus, quando nós voltarmos a entender e a aceitar que Deus é a nossa prioridade, eu não tenho dúvidas que Ele fará em nosso meio, em nossas vidas, o que Ele fez, não só através do profeta Ageu, mas de tantos homens ao longo da história. Avivamento pessoal e coletivo, tá? Deus aviva o seu povo. Chegamos ao capítulo 2 do livro do profeta Ageu. A obra do tempo foi concluída. Deus enviou o seu povo, Deus avivou o seu povo, que recebeu dele promessas divinas e o convite para olhar para frente. Pois todo avivamento deixa um legado. Então, aguce a curiosidade dos seus alunos, porque ao longo desta lição nós vamos entender e perceber o que cada avivamento que aconteceu na história, o que ele produziu. Ele começou produzindo algo entre os crentes, mas os crentes não estão inseridos na sociedade? Estão. Então, o avivamento deixa um legado, não só para a igreja, deixa um legado para o mundo. Avivamento é algo explosivo, que não tem como. Como ele altera comportamentos, e altera comportamentos em massa, geralmente ele começa pequenininho, mas ele gera é como uma onda, tá? Então isso é sentido pela sociedade. O avivamento nunca nasce da multidão, mas de um indivíduo ou dois inflamados pelo Espírito Santo. Foi assim com John Wesley, foi assim com Moody, foi assim com Finney, foi assim com Lutero, foi assim com Ezequias, em 2 Crônicas 29, foi assim com Ageu, com Joel, foi assim com Josias, foi assim em Atos dos Apóstolos, que estavam reunidos ali 120 crentes, mas o que eles representavam? Aquelas 120 pessoas para aquela comunidade, nada. Então o avivamento ele não começa no meio de milhões e milhões e milhões de pessoas. Procure no YouTube o avivamento na China. Os jovens chineses começaram a orar e dizer: Senhor, manda um avivamento. Começou algo pequeno, mas eles criaram o ambiente, porque o avivamento não é gerado pelo homem, é pela palavra que inflama corações, que muda comportamento, e isso gera o avivamento, tá certo? Mas nós criamos o ambiente para o avivamento. É lindo a história do avivamento chinês. Então, o avivamento nunca nasce da multidão, mas de um indivíduo inflamado pelo fogo do Espírito, que em observância à palavra de Deus, percebe que algo está errado e começa a clamar por um avivamento e a expor a palavra de Deus, influenciando pessoas pela pregação da palavra. A exposição da palavra vai gerando impacto como onda por onde passa, atraindo mais e mais pessoas para participarem, para clamarem pelo avivamento. 2 elementos básicos para que aconteça um avivamento: oração e palavra. A maior tristeza que eu tenho hoje, enquanto pregador, professor, enfim, servo de Cristo, ligado a esta faixa etária de jovens e adolescentes, e sei que aqui estou falando para pastores, para dirigentes, para líderes, é que nós temos uma dificuldade
Nós queremos que essa meninada sejam cheios do Espírito Santo. Nós não queremos levá-los para oração. Nós fazemos um culto de 2 horas e ficamos 1h40 cantando. E olhamos ao pregador e dizemos: amigão, você tem 20 minutos. Não gera avivamento. As cadeias, FEBEMs, casas de recuperação, necrotérios e cemitérios estão lotados de adolescentes e jovens que um dia estiveram dentro da igreja, mas que acabaram sucumbindo ao mundo, acabaram atraídos pelo mundo. E eu estou para dizer que parte disso é nossa responsabilidade, por não ter a coragem de levá-los, de promover um ambiente onde o Espírito Santo impacte a vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Porque eu estou para ver um adolescente que tiver um encontro genuíno com Jesus, ele se sentir atraído pelo mundo. Então, se nós quisermos mudar isso, se nós quisermos que os nossos filhos, que os adolescentes, os jovens que nós estamos liderando não vão parar nas cadeias, nós vamos ter a coragem de promover um ambiente para o Espírito Santo impactar, inflamar a vida dessa juventude. Mas para isso, temos que ter a coragem de expor a palavra, de levá-los para a oração, porque não há avivamento sem oração e sem palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês, um grande abraço, boa semana a todos, que Deus abençoe tua casa, teus alunos, tua classe, tua família, teus filhos, teu ministério, teus negócios. Até a próxima aula, fiquem na paz, Deus abençoe, valeu, abraço.